durante todo esse período do pós-final da União Soviética, o que os Estados Unidos fez, e muitas vezes com apoio dos países da Europa, dos países da OTAN, foi uma prática de política externa que é chamada de hegemonia liberal, ou o espalhamento do liberalismo, da democracia liberal por países do mundo, numa forma ideológica e de propaganda mesmo. A guerra ao terror, que foi vista depois do ataque do 11 de setembro, tinha muitos elementos ligados à religião, ligados a uma visão ética e moral do mundo, e isso se incorporou em grande medida na política externa, que era de promover democracias ao redor do mundo e fazer isso partindo do pressuposto que todos os países tinham que se comportar de uma forma específica, terem instituições específicas, ter uma economia aberta de mercado e, eventualmente, entrar em alianças e fazer tratados no âmbito militar. Esse tipo de comportamento não fez com que os Estados Unidos protegesse os seus interesses, porque ele acabou tendo que incorporar custos muito altos para lidar com esse tipo de pensamento, porque se a sua ideia era espalhar a democracia e a liberdade pelo mundo, ele ia ter que fazer isso também, e em grande parte, aliás, usando armas e construindo bases militares ao redor do mundo e tendo que fazer guerras. E foi isso que aconteceu. Guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, são exemplos de como isso aconteceu e como isso fracassou. A gente viu ainda há pouco a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão e como aquilo foi traumático e bastante gráfico, se a gente for olhar as imagens. Mas esse erro estratégico em relação à Rússia provocou nos russos um sentimento de insegurança e de não credibilidade, porque a Rússia estava já se observando como uma potência, vendo a expansão dos países da OTAN em cima de países que antes ela considerava como, entre aspas, o seu quintal, a sua zona de influência, agora via que existia a possibilidade real desses países abrigarem bases militares de países com quem ela não tinha relações cordiais ou não tinha relações securitárias saudáveis e de aliança, como é o caso dos Estados Unidos e da OTAN. A partir do momento que a Rússia se vê, então, cercada, né, aciona um botão de sobrevivência, como em qualquer estado. Se a gente parar para fazer um contrafactual para os dias de hoje, se China e Rússia se aliassem ao México para fazer uma aliança militar e trocar armamento, fazer bases perto dos Estados Unidos, a resposta dos Estados Unidos também não seria nada boazinha. Então, não é de se espantar que, chegando perto de uma grande potência, essa grande potência irá responder. Porque os anos 90 e uma partezinha do início dos anos 2000 não correspondem ao histórico da Rússia, que já foi império e era do bloco que contestava o capitalismo, que era o bloco comunista. Dessa forma, ao primeiro sinal que a Geórgia deu que queria entrar na OTAN e que a OTAN iria receber a Geórgia, a Rússia interferiu nisso. Aconteceu o confronto da Geórgia em 2008. A Ucrânia também sinalizou nesse sentido e a Rússia também interveio, anexou a Crimeia, e agora a gente viu que faz operações militares e quer chegar dentro do território russo para impedir que isso ocorra e que a liderança política troque de fato e que seja pró-Rússia e contra a entrada da Ucrânia na OTAN.